Glória a Deus, querido. Você pode sentir a presença de Deus nessa manhã? Tão palpável, né? Nós estamos em uma série, estamos falando sobre ouvir a voz de Deus. Hoje a terceira palavra, valorize a voz de Deus. Vou deixar uma cadeira aqui. Obrigado, Alexandre. Tive uma crisezinha de labirintite essa semana, então é só um caso assim de eu ficar meio tontinho, tá? Mas fique tranquilo, se eu ficar tonto eu vou sentar, não vou cair, vai dar tudo certo até o final. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, lá no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Deixa aberto no capítulo 19. A terceira palavra dessa série é frequência. Qual é a sintonia que Deus fala? Eu preciso sintonizar e ouvir aquilo que Deus está falando. Ela vai falar sobre valorizar a voz de Deus. Das 6 palavras dessa série, uma mensagem de 6 palavras, talvez essa daqui é a mais prática. A mais prática delas. Eu vou abrir vários textos para você, não vou ficar só nesse de Êxodo. Esse na verdade não é um texto base, é só o texto do meu primeiro ponto. Eu vou abrir vários textos e vou te dar assim várias situações práticas, coisas muito simples. Você vai, nossa pastor, mas isso eu já ouvi, isso eu já vi, ok, mas a ideia é nós valorizarmos a voz de Deus. E o que eu quero dizer com isso nessa palavra de hoje? O conceito todo da mensagem é esse, gente. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus específica no momento que você precisa, no momento chave da tua vida, no momento da crise, no momento que aconteceu uma coisa errada. Você não vai conseguir a voz de Deus específica se você não souber como ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas da vida, no cotidiano da vida. Você não vai conseguir ouvir uma direção clara de Deus se você já não ouve a voz de Deus nas coisas mais simples do dia a dia, dito como tem certos comportamentos que eu e você temos que no momento em que nós falamos demais, falamos quando não devia, no momento em que a gente agiu impetuosamente, né, já vem o Espírito Santo falando para você assim, aí, passou da linha, ixi, falou, né, principalmente se você é casado, você sabe, né, quando você passa da linha, fala, ixi, agora se eu tivesse um reloginho que pudesse voltar 10 segundos no tempo, isso ia me poupar de muitas tribulações, não é? Você já passou por isso. Enfim, no momento em que você comete um erro, e o Espírito Santo chama o teu coração, chama a atenção do teu coração, se você não está acostumado a dar ouvido a essa voz, se você não está acostumado a querer mudar o teu comportamento, ou crescer no teu relacionamento com Deus, ouvindo essa pequena voz, simples voz do dia a dia, tenha certeza de que quando você precisar da voz específica de Deus, naquele momento que você precisa, Senhor, agora é uma intervenção do céu, você não vai conseguir ouvir. Então, a ideia é que você valorize a voz de Deus, e eu vou te começar valorizando, evidentemente, pelas pequenas coisas, aonde nós começamos. Eu vou te dar 4 dicas práticas hoje, de como você ouvir a voz de Deus, para que quando chegar o momento específico da tua vida, você conseguir sintonizar a frequência onde Deus está falando, e aí sim, querido, você vai andar como nós cantamos aqui, né? Como muito forte, como um trovão, né, impetuoso, poderoso é, e cantamos a respeito de quem? Daquele que é vitorioso, que está com a gente na tempestade, enfim, aí você vai ouvir a voz de Deus clara como o dia, e ainda que esteja enfrentando uma tempestade, você vai cruzar essa tempestade, né, e experimentar a bonança do dia seguinte. Você crê que isso é possível? Ok, então vamos ler o texto ali, verso 10 e 11 do capítulo 19 de Êxodo, diz assim, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O que é que Deus está fazendo aqui? Deixa eu só dar um contexto bem rápido. Israel estava escravo no Egito, Deus levanta Moisés para tirar toda aquela turma, né? Eles saem, tem um monte de milagre acontecendo, tal, e agora eles estão no Monte Sinai, onde Deus vai fazer uma aliança com o povo, e Deus dá várias direções para eles, né? De diversas formas, dá ali os 10 mandamentos, eles ficam alguns dias ali, acontecem umas coisas boas, umas coisas nem tão boas assim, mas enfim, o fato é que agora, quando você olha esse texto, você percebe que Deus está fazendo o que com eles? Está meio que marcando um compromisso, uma data, né? Olha, gente, hoje e amanhã vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se consagrar, sempre no terceiro dia eu vou me encontrar com vocês. E a grande pergunta é, Deus já não estava presente ali, gente? Sim ou não? Deus já está presente ali, Deus está presente em todo lugar, isso é o que a gente chama de
onipresença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Mas por que às vezes a gente usa essa expressão assim, Senhor, vem aqui, Senhor, enche este lugar, Pai, Senhor, entra na minha casa, ou coisa assim. Se Ele está presente em todo lugar, essa é a onipresença. Existe uma diferença entre a onipresença de Deus, Deus está em todo lugar, Deus está aqui, Deus está lá na tua casa, Deus está em todos os lugares, mas a presença manifesta de Deus. Como eu falei, o nome da série é Frequência, porque nós entendemos que Deus está falando o tempo todo, em todos os lugares Deus está falando, mas eu não consigo ouvi-lo o tempo todo. Existe uma diferença entre a voz de Deus falando em todos os lugares e a voz manifesta de Deus no sentido de que eu entendi. Deus está usando agora o pastor Matias para falar comigo. Deus está usando agora o irmão fulano para falar comigo. Não entendi. Deus agora está falando através da sua palavra. Você está entendendo esse conceito, querido? Entre a onipresença de Deus e a presença manifesta, entre a voz constante de Deus sendo espalhada e falada sobre a terra, mas a voz que eu reconheço. E a chave aqui é que eu só vou conseguir ouvir a voz de Deus se eu valorizar a voz dele que está sendo falada em todos os dias. Então o primeiro ponto para que você ouça a voz de Deus com clareza é: marque um compromisso com Deus. Como assim, pastor? Marque um compromisso com Deus. Deus se manifesta numa atmosfera preparada. Você concorda com isso? Vamos tentar trazer um exemplo mais claro para você. Todos os domingos nós decidimos aqui nos reunir nesse lugar como igreja para adorar o Senhor. É um compromisso que nós temos. E para que isso aconteça, a Isabela estava compartilhando aqui, existe uma equipe que se prepara todos os domingos para se encontrar com Deus junto com vocês. Vocês perceberam como ela abriu o culto? Olha, nós oramos aqui toda semana, vocês veem a gente orar, mas principalmente estamos orando por vocês, no sentido que estamos aqui para servir, não para aparecer, não para receber glória ou coisa assim. A ideia é que estamos aqui servindo, ou seja, nós marcamos um compromisso, e para um compromisso você precisa estar preparado. Você não vai de qualquer jeito para um compromisso. Você sabe, essa semana eu vi uma pessoa, que estava compartilhando lá com a minha esposa, que recebeu uma visita inesperada em casa, e ela não estava preparada, não tinha limpado a casa do jeito que ela gostaria, não tinha comprado a comida para oferecer para a pessoa, então ficou toda aquela situação constrangedora. Agora imagina se você chegasse aqui aos domingos e não tivesse uma equipe preparada para nós adorarmos ao Senhor juntos. Como é que faria? Se o pessoal do louvor chegasse junto com você, agora espera um pouquinho aí, senta aí, deixa eu lá arrumar os instrumentos, e depois, mais tarde, vem o pessoal do som, e aí eu chego lá 9h15 da manhã, mais ou menos, aqui com a minha Bíblia. Gente, ai meu Deus, tem que pregar, deixa eu ver aqui uma passagem, aqui, vamos ver se o Senhor me inspira, onde é que vai dar, e aí onde vai cair, enfim, Jesus chorou, esse é o versículo, meu Deus, e agora? Enfim, você imagina, se nós marcamos um compromisso com Deus, e não estamos preparados para esse compromisso. Todas as semanas nós temos um compromisso de estarmos aqui diante de vocês, mas para ajudar a levar vocês mais perto do Senhor, seja com uma palavra. Você imagina se eu chegar aqui despreparado. Tem alguns lugares aí, tem algumas igrejas aí que acreditam, que se preparar não é do Espírito Santo. Meu Deus, Deus é um Deus de ordem. Está lá, Paulo explica em Coríntios, em vários lugares, que está o pessoal lá fazendo, um profetiza, outro ora em línguas, outro faz não sei o que, e estava uma bagunça, e Paulo fala assim: olha, o Espírito é sujeito ao profeta, Deus é um Deus de ordem. Então, querido, quando nós vamos nos encontrar com Deus, se você quiser ouvir a voz de Deus, marque um compromisso. Perceba que você e eu temos compromissos com muitas pessoas durante a semana, não temos? Agora, não precisa você responder, mas quantos compromissos você tem com pessoas que você nem gosta? Quantos compromissos você tem que conversar com pessoas, às vezes resolver situações difíceis com pessoas que você nem gosta? Você organiza a tua agenda para se encontrar às vezes com aquela pessoa que você não tem nenhum interesse em conversar com ela pessoalmente, se não os negócios, ou se não o estritamente necessário. Agora, se com essa pessoa que talvez você não goste, você não tem um bom diálogo com ela, é meio difícil se relacionar com ela, talvez você até goste dela assim, mas meio que por misericórdia, porque ninguém gosta, vou estender o amor de Deus sobre ela, mas não é agradável estar com ela. Se para estar com essa pessoa, você se prepara, você coloca outro tipo de roupa, você chega antes, se é um escritório, você vai lá, você ajeita a mesa, você arruma um copo d'água, enfim, você toma tantos procedimentos para se encontrar durante a semana com tantas pessoas,
que às vezes nem são tão agradáveis assim, quanto mais com Deus, meu querido. E agora a grande pergunta que vem é: como é que tem sido o meu arranjo para eu me encontrar com Deus? Como é que tem sido o meu preparativo para eu me encontrar com Deus? Será que é assim, né? Deus, Senhor, o Senhor já é da casa, chega aí, né? Eu estou de qualquer jeito, a gente fala de qualquer jeito. Claro que Deus é o nosso Pai, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, em qualquer lugar que você estiver, né? Seja na tua cama, até no banheiro, tomando banho, em qualquer lugar, você pode falar com Deus. Mas eu estou falando sobre a diferença entre a voz que Deus fala constantemente e aquela voz específica que você necessita ouvir. Eu estou falando sobre a diferença entre perceber a presença de Deus lá na árvore, aqui quando você está viajando, sentado na beira da praia, e você ser impactado pela presença manifesta de Deus no momento de crise. Você está entendendo a diferença até aqui, querido? Para isso, existe uma atmosfera a ser preparada. Quando Deus fala para eles assim, ó, no terceiro dia eu vou me encontrar com vocês. O que eles tinham que fazer? Simplesmente sentar e esperar, e vamos ver a hora que Deus vai chegar. 2 dias Deus deu de preparação para eles. Olha, hoje, amanhã, vocês se preparem, porque quando chegar o terceiro dia, eu vou conversar contigo de uma maneira diferente. Deus já está falando com eles, quando está falando para se preparar, eles já estão ouvindo a voz de Deus, você está entendendo? Mas agora eu vou falar com você de uma maneira diferente no terceiro dia. E é por isso, querido, que você precisa, se essa altura do campeonato você ainda não inseriu a disciplina espiritual do jejum e da oração, talvez aí uma boa razão, porque você nunca ouve a voz de Deus quando você mais precisa dela. Se você só vai deixar para fazer esse tipo de coisa no momento de crise, olha, Deus pode falar com certeza por causa da sua misericórdia, e Ele vai estar falando o tempo todo, esse é o conceito, mas talvez meu ouvido está meio entupido, talvez meu ouvido está meio desbalanceado, né? Talvez tem muito ruído competindo com a frequência onde Deus está falando. Agora, por que eu preciso marcar um compromisso com Deus, querido? Porque eu só organizo a minha agenda pessoal ao redor daquilo que eu acho que é importante. Você também faz isso. Você não marca compromisso com quem você não acha importante. Você não sai jantar com quem você não acha importante. Você não gasta 2 horas da tua vida conversando com quem você não acha que é importante. Agora, se nós fazemos isso com pessoas que desconhecem a Deus, né, que às vezes não tem nada para agregar conosco, quanto mais com Deus. Um dos exemplos mais simples de nós entendermos é o culto. O culto, eu coloquei durante acho que uns 2 anos lá nas nossas palavras de pequeno grupo lá no Hub. O culto é 3, 4 pessoas que conseguiram ler. O culto é sabe que eu não coloquei isso aqui lá para aumentar a nossa frequência aqui dentro. Essa não é a nossa preocupação maior. Eu coloquei aquilo lá porque é um conceito fundamental para você ouvir a voz de Deus. Porque o culto é inegociável. Porque quando eu marco um compromisso com alguém, eu só deixo de ir se tiver alguma coisa muito urgente tomando conta daquilo. Quando você marca um compromisso de negócio, se você não puder ir, você simplesmente não aparece. Agora, claro, se o teu compromisso é comigo, sem problema, você não precisa nem me dar satisfação. Se o teu compromisso é simplesmente se encontrar com os teus irmãos aí, evidentemente você não precisa nem dar satisfação em qualquer coisa que acontecer, aparecer alguém de última hora, me deu uma dorzinha de cabeça aqui agora, né? Entrou um cisco no meu olho, acho que eu não posso ir no culto hoje. Aí, ok, você não precisa. Agora, se o teu compromisso é com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você entende que prestar o culto a Ele, junto com os irmãos, como a palavra diz lá em Hebreus e tantos outros lugares que nos instrui, que isso é de extrema importância, a tua agenda vai girar em torno disso. E não é qualquer coisa que vai tomar esse lugar. Porque quando eu deixo de ir, quando eu chego atrasado, quando eu coloco isso em segundo plano, qual é a informação que eu estou dando, isso não é importante. Você marca um jantar com alguém, você chega meia hora atrasado. Se você chegar, né, com a cara de pau, oi, tudo bem, como é que tá? Já está pronto? Meu Deus, misericórdia, né? Mínimo de boas maneiras e educação. O que você está passando para aquela pessoa? Teu tempo não vale nada, né? No mínimo que você tem que chegar com uma desculpa muito boa. Olha, furou o pneu do carro, sei lá, claro que você vai contar algo que é verdade, mas você precisa valorizar o tempo daquelas pessoas. Nós não fazemos isso com pessoas. Se você não pode ir por alguma razão, o mínimo que você vai fazer é o quê? Ligar e explicar e olha, ou
se de fato aquilo ali é uma reunião muito importante, você tem que fechar um negócio, você tem que resolver uma situação familiar que é inadiável, quando aparece qualquer pessoa te procurando, alguém batendo na porta da tua casa, na hora de você sair, o que você vai falar? Me desculpe, mas agora não posso, eu tenho um compromisso que é inegociável. Você entende, querido? Não estou falando assim, condenando você, que você não pode vir no culto, não, mas eu estou querendo te dar uma nova dimensão de que Deus fala neste lugar, de que Deus está falando aqui todos os domingos neste lugar. Deus está falando todas as quartas-feiras ou o dia que você se reúne lá com o teu pequeno grupo. Deus está falando de repente todas as manhãs, ou à noite, ou o lugar que você para. Deus está falando o tempo todo. Agora, se eu não dou valor para aquele horário, para aquele momento, o que vai acontecer? É claro que eu não vou ouvir a voz de Deus. Você entende porque tem semanas que você não consegue ouvir a voz de Deus? Porque eu estou indo simplesmente lá no culto do pastor Robson. O culto é meu, você não vai receber nada, é eu para Deus, eu que presto para Ele, você não recebe nada. O máximo que você pode ver, o máximo que você pode adquirir é observar como eu faço. Mas por que nós nos reunimos todos os domingos? Essa é a congregação dos santos que se reúnem para adorar o Deus Altíssimo. As músicas que nós cantamos não é a maior parte delas sobre nós, é sobre Ele. Ele é vitorioso, né? Ele é merecedor. Você percebe? Às vezes nós cantamos coisas sobre nós, claro que é para acordar a nossa vida, acordar a nossa mente para o que eu vim fazer aqui. Mas todo louvor que merece ser chamado de adoração, ele tem que terminar remetendo palavras que digam coisas a respeito dele, quem ele é, o que ele faz, não só o que ele faz por mim, mas a sua grandeza. É por isso que nós cantamos. Então, querido, o momento do louvor, o período que nós escolhemos fazer de início de louvor a palavra nos diz, Salmo 100, entrai na sua presença com cânticos e ação de graça. Por isso que nós costumeiramente iniciamos o nosso culto assim, não que deve ser assim, toda liturgia deve ser assim, mas nós escolhemos fazer isso. E quando você não dá valor para isso, querido, você está dizendo que isso não é importante. E até pode ser que não seja importante para você, não tem problema, mas saiba que Deus não está recebendo nada. Você pode, eu não acho que isso não é importante, ok, Deus não vai falar com você ali, jamais você vai conseguir perceber a presença de Deus no meio de uma canção, jamais você vai conseguir expressar de fato um cântico de adoração, um cântico novo, como a Bíblia diz, você não vai conseguir, se você não der importância para isso. Agora tem certas atitudes que nós fazemos que refletem importância. Quando nós chegamos no horário, reflete que aquilo ali é precioso. Quando nós prestamos atenção no que está acontecendo, reflete que não posso perder nada, porque tem palavras preciosas sendo semeadas nesse lugar ou naquele momento. Seja no culto, seja no dia do teu pequeno grupo, seja no teu momento a sós com Deus. Você está percebendo isso? Você entende? Sabe, eu não quero te bater hoje aqui, mas eu quero te alertar, porque do contrário, se você quiser ouvir a voz de Deus, eu estou aqui para te dizer a verdade, para pegar a palavra da verdade. E não tem como, querido, uma das coisas que eu percebo mais, não é aqui na nossa igreja, mas é em todos os lugares onde eu vou. Eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria, pastor, ora aqui para mim, para que Deus fale comigo. Mas a pessoa não tira nenhum momento para falar com Deus fora daquele momento que ela está na igreja. O único momento em que ela abre a palavra de Deus é no culto de domingo. O único momento que ela fecha os olhos para orar a Deus é no culto de domingo. O único momento em que um cântico evangélico, entre aspas, que ela ouve o que é inserido na mente dela, é só no domingo. Durante a semana é um monte de lixo. Como é que Deus vai falar? Deus já está falando um monte de vezes com ele. Larga disso, olha, eu quero falar contigo, mas é difícil, é difícil. Então, querido, defina um tempo, defina um lugar como Deus fez aqui. Aonde eu vou me encontrar com Deus? Que hora que eu vou começar? Que hora que eu vou terminar? Qual é a melhor hora? Você que tem que definir, gente. Gente, a Bíblia fala de manhã, de madrugada, gente. Hoje nós já sabemos, Tem pessoas que são melhores de manhã, tem pessoas que são melhores de tarde, tem pessoas que são melhores de noite. Enfim, defina quando é que você está mais alerta. É de manhã cedinho? Então esse é o melhor horário, esse é o melhor lugar. Pastor, estou mais alerta um pouquinho antes de dormir. De verdade, você não começa a orar e já dorme assim, nossa, que sono gostoso, Em paz me deito, logo pega no sono e não termina a oração. Você sabe o momento que você está mais alerta. Você só, bem um pouquinho antes de eu dormir, com certeza você não está alerta. O Espírito Santo fala, revela através de sonhos e tudo mais. Marque um horário, marque um lugar. Que dia, pastor? No dia que você está mais alerta. Se necessário, saia de casa.
Eu precisava ouvir a voz de Deus específica no ano passado, em novembro, para algumas coisas diferentes, né, em relação aos planos da igreja para esse ano. Então eu separei uma data, separei lá uma semana, e pedi, né, emprestado um lugar, cederam para mim um lugar onde eu fui separado para esse lugar, porque eu precisava ouvir a voz de Deus, que eu não ouvia todo dia, não, de uma maneira diferenciada. Se eu quiser ouvir a voz de Deus de uma maneira diferenciada, então eu tenho que marcar um lugar diferenciado para me encontrar com Deus, um momento em que ninguém vai me perturbar, e a única pessoa que eu venha ouvir ou falar é com Ele, ouvir a voz dele, você entende? E eu ouvi, e continuo ouvindo com coisas mais específicas. Então, eventualmente na tua vida, se você quiser ouvir a voz específica de Deus, marque um compromisso com Ele. Está claro esse primeiro ponto, querido? Vamos para o segundo então. Esse é o mais difícil. Aquiete-se e adore. Deixa eu derramar sobre você aqui vários textos, Salmo 46. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Como é que eu sei que Deus é Deus? Fica quietinho. Êxodo 14, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e se matem e se esforcem e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor luta por vocês, fiquem calmos. Isso aqui é logo quando eles estão cruzando o Mar Vermelho e os egípcios estão lá querendo pegar eles. Qual é a mensagem de Deus? Ei, fica tranquilo, te acalma, te aquieta, calma o teu coraçãozinho. Ai, os egípcios, Senhor, olha, o Senhor viu agora o último decreto do governo, o Senhor viu agora, estão taxando lá os produtos da China, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, Senhor? Isso me prejudicou bastante, estou chateado. Mas enfim, o fato é que, o que a Bíblia nos orienta, querido? Ele não te apavora. Nossa primeira reação como cristão não é: ai, agora, a pandemia de novo, meu Senhor, e agora vai tudo desgraçado de novo. Ei, te aquieta. O Senhor luta as tuas batalhas, você crê nisso? Você crê que você cantou lá, vitorioso é, a tempestade está e tudo mais? Sabe, meu amado, você crê que Deus é Deus de fato, então acalma um pouquinho o teu coração, baixa um pouquinho a adrenalina. Olha 2 Crônicas, nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados, vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Aqui é uma situação em que 3 nações se levantaram: Moabe, Amon e mais uma turma lá de uns montes lá. Se levantaram contra Judá, e o rei aqui estava apavorado, Josafá. E agora o que a gente vai fazer? Eles estão vindo contra a gente, né? E era muita gente, muita gente. E Deus fala assim: ei, acalma, você não vai nem precisar lutar. Mas como, Senhor? São 300 mil pessoas vindo de lá e a gente aqui, como é que vai ser? Fica sossegado. E o fato é que, se você continuar lendo aqui o texto de Crônicas, aquele pessoal ali, o pessoal da montanha se revoltou contra eles, eles foram lutar. Eu não sei o que aconteceu lá no começo, que eles meio que se confundiram, e no fim das contas eles mesmos se destruíram. Quando o exército de Israel chegou lá no campo, estava cheio de cadáveres. E a única coisa que eles tiveram que fazer nesse momento aqui foi saquear todo aquele acampamento. Deus entregou para eles assim. Uma batalha que, né, estava perdida, os inimigos às portas. E qual é a orientação de Deus? Te acalma, te aquieta. Mas aí você precisa adorar. A chave aqui é que no verso 21 desse capítulo diz assim, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou, isso aqui é estranho, os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso aqui é um canto de guerra para quem está indo para a guerra? Isso aqui é um cântico de que, meu Deus, agora nós estamos indo morrer. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só que não era assim normal. Era o pessoal da cantoria ali, sabe, o grupo de louvor. Vamos para a guerra, gente. Primeiro que vai de frente, o pessoal do louvor vai lá, né? Se der um BO lá, você pega as guitarras lá e quer dar na cabeça deles, dá um jeito. Colocaram os músicos, os cantores à frente. Vão marchando aí, vão cantando aí, ó. E nós aqui atrás, Senhor, Senhor. Querido, qual é a orientação de Deus? Se aquieta aí, adore. Antes de você ouvir a voz de Deus, a adoração tem que fluir dos teus lábios. Atos
capítulo 13, eu acho. Capítulo 13, é isso aí. Diz que enquanto eles estavam adorando, acho que pus esse texto lá, não pus? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. O que veio primeiro? A voz do Espírito Santo ou a adoração? Enquanto eles estavam orando, jejuando, aí o Espírito disse: separe 2 caras aí que eu vou mudar a história do planeta aqui agora, né? Barnabé e Saulo, depois Paulo e Barnabé, depois de se separaram, ficou só Paulo. Barnabé ficou discipulando João Marcos, que depois escreveu o Evangelho de Marcos para nós. No final da vida de Paulo, foi lá, Paulo mandou chamar: me traz aí João Marcos, ele vai me ser muito útil nesse momento. Mudou a história da igreja. O que é que mudou a história da igreja? Havia um povo jejuando, orando, adorando, que daí conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo. Tira 2 pessoas aqui que tem algo especial para eles. Você quer ouvir a voz de Deus, querido? Marque um compromisso com Deus. Aquieta o teu coração e adora o Senhor. No momento de crise tem que ter um cântico de louvor na nossa boca. Qual é o cântico que tem lá no teu carro? Quando acorda de manhã, qual é o cântico que toca lá? Quando você está voltando do almoço, qual é o cântico que toca lá? Quando você chega no trabalho, qual é o cântico que fica lá no fundo, tocando? É um cântico de adoração, de glória, de exaltação ao Senhor? Qual é o cântico que está lá? Se Deus não recebe adoração, alguém recebe. Se a tua mente não é cheia com o Espírito de Deus, ela é cheia com outra coisa. Com o que você está enchendo? Você percebe por que às vezes eu não consigo ouvir a voz de Deus? Tem outras frequências rolando na minha mente, sabe? Tem uma Via Expressa para o Inferno tocando na minha mente. Essas músicas que a gente ouve aí fora, meu Deus, eu não consigo entender. Não é nem questão de ser crente, gente, ser religioso, mas não consigo entender como alguém consegue às 7:30 da manhã ou 7 horas da manhã começar um dia de trabalho, que você precisa de energia, né? Aquele e vai cair tudo, eu vou pegar não sei quantas hoje, vou beber até cair. Falei, meu Deus, se eu fosse, né, o patrão dessa pessoa, nem em questão de ser crente, já, meu irmão, não é assim que vai funcionar. Você não vai chegar aqui com a mentalidade de beber até cair, de pegar não sei quantos para trabalhar. Você tem que chegar aqui motivado. Eu vou produzir, né? Hoje eu vou vender, hoje eu vou comprar, não sei. É uma coisa tão simples de se pensar, mas você percebe que, humanamente falando, um raciocínio humano, isso já não faz sentido. Agora, quando nós estamos falando sobre eu quero ouvir a Deus, a primeira coisa que toca de manhã é uma porcaria. Ou é um noticiário da manhã, né? Mais um imposto que foi acrescentado para você. Você começa o dia triste. Para que isso? Estragar teu dia, né? Abre a palavra de Deus. Aí quando você abrir depois da notícia, a primeira coisa que vai vir na tua mente: aquiete-se e adore. Ore, interceda, né? Enfim, aí vai. Você está entendendo isso, querido? Estou tentando assim deixar um pouquinho mais leve, porque eu sei que é meio malhado, né? Penúltimo, ore e leia. É simples? Mas Jesus, Marcos 1, verso 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali, olha, aqui está o versículo chave, né, que nos embasa para que nós, só Deus fala diferente de madrugada. Não, querido, não é isso. A vida de Jesus era muito corrida, a agenda de Jesus era muito corrida. De manhã cedo já tinha gente batendo na porta dele, né? Onde ele estava tinha gente ao redor dele. Um dos únicos horários que ele estava sossegado era esse aqui. Muitas vezes ele levantava antes do sol raiar para poder ter um momento de silêncio com Deus. Deus pode falar contigo aonde? Em qualquer momento, em qualquer lugar. Se o único momento que você tem paz é esse, então esse é o melhor lugar. Você, mamãe aí, que eu sei que é difícil, né? Dá banho nas crianças, chega em casa e tudo mais, elas estão lá naquela correria, talvez, o momento em que a tua casa silencia é lá 9, 10 horas da noite. Então essa é a tua madrugada, entende? Onde já se aquietaram as coisas, essa é a tua madrugada. Você vai fazer o quê? Salmo 119, levanto-me antes do amanhecer, clamo na tua palavra e espero confiante. Qual é o princípio aqui? Não é o levantar cedo. O princípio aqui é orar a palavra. O princípio aqui é: eu marquei um compromisso com Deus, aquietei meu coração, eu já produzi uma canção de adoração. E agora o que eu faço, pastor? Que aqui vem as 2 perguntas-chave. O que eu faço, o que eu leio? O que eu oro e o que eu leio? Você não precisa fazer aquela lista de todos os teus familiares, né? Daí vai uma oração lá de sei lá quanto tempo só por eles. Não precisa. O que eu faço? Ora aquilo que está no teu coração. O que Deus move no teu coração? O que Deus inclina no teu coração nesse dia? Hoje é intercessão. Então pega aquela listinha lá, interceda por eles. O
O que Deus clama no teu coração? Não, hoje eu preciso aprender a me aquietar, não consigo. Começo aqui, daí a coisa vai, eu não consigo. Sabe por que nós temos dificuldade, querido, de nos aquietarmos? Porque nós vivemos hoje um momento muito diferente na história, em que a síndrome do pensamento acelerado, ela tomou conta de todos nós. Eu me coloco nessa posição também. Quanto tempo você consegue ficar sentado em um lugar sem pegar em nada? E liga e vejo, ora e põe e vejo se não tem uma mensagem no WhatsApp. Você percebe que a minha mente agora está treinada para não ficar mais parada. Isso nos roubou duas coisas muito preciosas que a gente tinha antes do celular, que era o ócio, que era o fato de você sentar ali na beira da praia, no banco que eles fizeram lá, e olhar para o mar, sem precisar ficar pegando o celular. Sabe o que acontecia quando você fazia isso? Talvez já faz tempo que você não faz, né? Te orientar para você voltar a fazer. Tem duas coisas que acontecem aqui muito preciosas. O tédio é o pai da criatividade, diz a turma, né? Contemplação. Você começa a perceber. Quando você não tem nada para olhar, para pegar, você começa a perceber detalhes das árvores, detalhes do mar, detalhes das ondas. Você tem um senso, daí vem a segunda coisa, que é a autorreflexão. De quão pequeno você é. Quando você está o tempo todo tomado por essas coisas, você não pensa mais, você não contempla o que está diante de você e você nem autorreflete. Qual é a consequência disso, querido? Que a autorreflexão da tua pequenez diante do universo fazia com que você ouvisse melhor a voz de Deus a respeito de algumas coisas. De que a contemplação das coisas, as pessoas passando na rua, indo e voltando, alguns casais de mãos dadas, alguns brigando, alguns correndo atrás dos filhos, outro, o cachorro levando a pessoa para passear, enfim, tantas coisas que acontecem quando a gente sai, que a contemplação te dá. Aí a voz do Espírito Santo, de repente, ela fala contigo. Sabe, eu sou bom nesse tipo de coisa, faz parte do meu temperamento de olhar, ver, refletir, vou me imaginar na pele desse cara. Pá, não deve ser fácil, né? Senhor, obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu, enfim, você percebe a contemplação. Agora, a autorreflexão, tudo isso é feito aonde? Lá na quietude. Por isso, na hora de você fazer esse terceiro ponto, orar e ler, isso tem que estar embutido em você, querido, senão você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por onde eu começo a ler? Esse último versículo que eu quero pôr para você nesse ponto. 2 Timóteo, verso 3,16. Eu ouço muito isso aqui. Pastor, por onde eu começo? Eu até tenho uns lugares para recomendar para você, mas hoje eu não quero recomendar. Eu quero recomendar isso aqui, ó. O que eu sublinhei ali? Estão conseguindo ler ali, gente? Estão? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual parte da Escritura que é inspirada? Por onde você pode começar? Por qualquer lugar. Tem alguns lugares que são melhores, até pode ser dependendo de onde você está. Mas se não tiver ninguém para te recomendar, querido, toda, onde você abrir, seja um provérbio, seja um salmo que você vai ler por dia, seja um capítulo, seja onde você abrir, não importa, comece, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E o último ponto, ouça e escreva. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é um pouquinho mais complicado. 1 Crônicas 28 diz assim, ó, Davi: tudo isso me foi dado por escrito, por mando do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. E essa planta que ele está falando é o templo que Salomão veio a construir. O que Davi está dizendo para nós? Não foi Deus que passou para ele um fax antigamente, né? Que é a única coisa que dava, né? Ou um WhatsApp, não foi Deus não fez assim. Muito provavelmente, o que aconteceu aqui? Davi teve um sonho no coração de construir um templo para o Senhor. Você conhece toda a história, Deus falou que ele não ia fazer, mas ele fala assim, ó, tudo me foi dado por escrito, por mando do Senhor, todas as obras dessa planta. O que está acontecendo aqui? Deus está talvez soprando ideias no coração de Davi, e Davi está fazendo o quê? Escrevendo. Ele não vai construir, ele vai entregar isso aqui para o filho dele. Você entende que escrever ajuda a manter a nossa mente focada. Isso é uma coisa que eu tenho tentado assim, melhorar bastante. Eu tenho dificuldade um pouquinho de sintetizar as minhas ideias. Eu quero escrever muita coisa, mas ajuda a manter a minha mente focada. Quantos de nós aqui, não precisa levantar a mão, mas depois de orar, né, depois de ler a palavra, consegue escrever alguma coisa, consegue sintetizar uma ideia?
Querido, isso pode fazer uma diferença muito grande. Eu tenho passado estudo para uma pessoa aí, não vou só falar o nome dela, porque eu não conversei antes, não pedi autorização. Mas uma das coisas que me chamou a atenção muito grande, que toda vez que eu chego lá para passar um novo estudo, ele tem um caderninho cheio de coisas escritas sobre aquilo que ele leu naquela semana. E a gente sempre começa a conversa assim, né? E aí, Deus falou contigo alguma coisa aí? Tem alguma coisa que você está em dúvida? E aí, poxa, ali a conversa flui que eu tenho que parar, porque senão nós não conseguimos fazer o estudo. Você percebe que escrever ajuda a manter a nossa mente focada e é uma grande ferramenta para você ouvir a voz de Deus em um outro momento. Quantas vezes, as poucas vezes que eu consegui assim, escrever algumas coisas bem sintetizadas, eu voltei para aquele meu caderno assim, olhei, meu Senhor, olha aqui, ó, Deus falou. Olha, puxa, como é que eu não tinha percebido isso ainda? Querido, eu quero te encorajar a escrever as tuas orações. Sabe, eu quero te encorajar a você entrar lá no teu lugar secreto e você orar ao Senhor, você abrir a palavra de Deus e você se aquietar o teu coração. De repente, deixa um cântico de louvor, faz uma playlist lá, oração, e coloca lá. E depois que Deus fala contigo, né, você tem o teu momento com Ele ali, você... Já deu sinal aqui, se não estão pescando. Depois que você faz tudo isso, querido, você vai ouvir a voz de Deus com muito mais clareza. E você sai daquele lugar pensando assim: Pai, tem algo que eu deixei passar enquanto tu estavas falando comigo ali? E de repente Deus dá uma palavra para você escrever. De repente Deus dá uma frase para você escrever, querido. Eu sei que ficar quieto é difícil para nós. Ficar quieto e ouvir é ainda mais difícil, porque a nossa mente tende a divagar. Mas é um exercício que, se você quiser ouvir a voz de Deus específica, no momento crucial da tua vida, você vai ter que aprender a sentar, depois de você ter feito tudo aquilo ali, a aquietar o teu coração, e de repente Deus vai falar assim, ó: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu vou lutar essa batalha por você. Você não vai precisar fazer nada hoje. Hoje você só vai precisar ver aquilo que eu faço, aquilo que eu posso fazer. Então marque um compromisso com Deus, querido. Aquiete teu coração, adore o Senhor, ore, leia e depois ouça a Deus e escreva. Fique de pé, por favor.